seja muito bem-vinda a mais um episódio Mulheres Protagonistas. E eu tô muito feliz hoje de receber uma empreendedora super especial, que é a Fabi, dona da Criativa Logos. Fabi, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Obrigada eu tenho certeza que você tem muito a agregar, então tô muito feliz mesmo de te receber. Obrigada a você, obrigada quem tá assistindo. Esse podcast é muito importante. Quando a Gi me apresentou essa proposta, eu pensei assim, meu Deus, o peso que isso tem para outras mulheres, de verdade. Preciso até recomendar mais lá na minha página, porque eu imagino que faça muita diferença. Então, e o meu desejo é realmente esse, sabe, Fabi? De fazer a diferença de fato com um bate-papo leve, tranquilo, mas ao mesmo tempo que a gente consiga inspirar e ensinar. Sabe, outras mulheres empreendedoras como você, como eu. Eu quero que esse podcast seja instrumento mesmo, sabe? Que transforme vidas. E que seja de uma forma que mude chaves mesmo. Que caiam fichas, que mude chaves. Então, eu acho que a gente tem que começar realmente para você contar um pouquinho da sua história, né? Eu conheci um pouco mais da sua história, que a gente fez uma sessão, né, de coaching e mentoria, e te conheci mais através daquela sessão, mas eu já conhecia seu trabalho por conta... Fui até advogada da Fabi, gente, vocês acreditam? Fiz um contrato para ela, da empresa dela, então a gente já tem uma conexão prévia, porém eu também conheci um pouco da história dela e eu quero que ela conte para vocês. Bom, eu comecei já no empreendedorismo, né, vamos dizer, lá em 2017, né? Eu trabalhava num estúdio de fotografia desde 2015, e eu não me conformava ali com salário, eu queria mais, né? Mas sabia que ali não dava para crescer. Então, em 2018, mais ou menos, eu saí desse estúdio e comecei a trabalhar como micropigmentadora, né? Eu fiz um curso. Saí do estúdio, montei o meu espaço, estava atendendo, mas por falta de planejamento, óbvio, né, não deu certo. E aí voltei para o estúdio de fotografia. Em 2019, eu comecei a trabalhar com logotipos. Eu comecei fazendo para uma amiga, e essa amiga me indicou para uma pessoa, e nisso, né, foi aquele marketing boca a boca. E em 2020... que de fato eu abri a Criativa e passei a trabalhar 100% só com criação de marcas. Então, assim, foi no meio da pandemia mesmo que o meu negócio deu uma alavancada. Olha que legal. E é legal você compartilhar isso, porque a pandemia, ela foi desafiadora para todo mundo, Sim. né? Para mim foi desafiadora, para muitas pessoas foi bem desafiadora, mas é interessante você também contar que pode ter sido um ponto de virada para sua empresa, né? Que foi um momento que você se reinventou, que você descobriu novas formas de ofertar o seu trabalho. E assim, por que você decidiu empreender, Fabi? Da onde veio esse desejo? Olha, Gi, eu nunca me conformei com a vida que eu tinha, né? Eu sou filha de diarista, a minha mãe é diarista, o meu pai é pintor industrial, e a gente sempre passou uma vida com apertos financeiros. Então, passei fome, juntei latinhas para vender, porque eu lembro que eu tinha uns 13, 14 anos, eu queria muito ir na lan house, né? Então, os meus pais nem tinham dinheiro para comprar pão, como que eu ia pedir dinheiro para ir para uma lan house? Então, ali eu vi que, assim, eu tinha que me virar e correr atrás, se era aquilo que eu queria. Então, eu fui lá, juntei latinha, vendi, ia na lan house. Separava um dinheiro pro pão. E o outro pra lan house. E o outro pra lan house. Então, assim, ali acho que já despertou esse gatilho em mim de que eu tinha que fazer algo para mudar a minha realidade, e eu sei muito bem que isso respinga nos meus pais. Isso reflete automaticamente neles. Eu mudando a minha realidade, eu mudo a deles. Então, acho que foi a chave principal para seguir no empreendedorismo. Nossa, muito legal você compartilhar isso, porque assim, eu acredito muito que muitas mulheres podem estar numa situação financeira delicada, assistindo aqui a gente, e muitas vezes vê assim, a gente aqui nesse podcast e pensa assim, ela deve ter tido condições ideais, ou ela, sei lá, teve todos os caminhos para aquilo, quando na verdade a gente construiu a nossa própria história. Sim. Né? Sim. Você contou de você, até acessei uma memória aqui que você falou da Lan House. O meu pai é falecido, mas ele era maravilhoso. Eu lembrei disso, o quanto eu ia em Lan House. Eu falei, caramba, eu nunca parei pra pensar que era um privilégio poder ir pra Lan House, sabe? Porque, de fato, não era uma coisa tão barata, não era acessível assim. Então é legal você compartilhar isso, porque você tinha o desejo de ir pra Lan House, então você deu um jeito, né, de fazer dinheiro para poder ir, porque pela sua realidade ali não seria possível. Sim. Então isso já é empreender, isso. Né? É você fazer dinheiro de alguma forma para você ter os seus meios para outras coisas. Sim. Então foi o seu meio ali. Muito legal você dividir isso. E assim, você conseguiria retratar para mim as suas maiores dificuldades no começo?
Sim, acho que o principal é a falta de formação acadêmica, né? Eu não tenho formação acadêmica em design gráfico. Então, o primeiro ponto foi, eu tinha, vamos dizer assim, o talento, porque dentro do estúdio de fotografia eu já diagramava álbuns, né? Eu trabalhava com edição de imagem, eu cuidava das fotos das gestantes dos bebês e desenvolvia as capas dos álbuns, né? Então, eu já tinha uma noção de estrutura de fontes, por exemplo, de tipografia. E quando eu decidi começar a trabalhar com logos, eu tinha zero conhecimento e zero recurso para investir numa faculdade. E aí eu comecei a pesquisar materiais online, né, materiais gratuitos. Então eu fui achar muita coisa no YouTube, o Google, que é o pai de tudo, né, de buscas. Eu consumi muito material gratuito, virei noites e dias estudando, até ter o máximo de conhecimento teórico possível gratuitamente. E eu costumo dizer que até hoje eu não paro, né? Então, mesmo trabalhando já e com formação, hoje eu pude investir em cursos mesmo, eu não consigo parar de adquirir conhecimento, porque eu acho que isso agrega, isso está profundamente relacionado à percepção de valor que eu consigo gerar com o meu trabalho, inclusive. Então, eu não paro de estudar. Mas a minha maior dificuldade foi essa, estudar sem investir em cursos, vamos dizer. E eu acho que o segundo ponto que me pegou foi a questão da pandemia num todo, né? Eu assumi todas as contas da minha casa por 1 ano. A minha mãe ficou desempregada, o meu irmão ficou desempregado, eu era a única fonte de renda ali. Então eu me vi numa situação que eu falei, poxa, é só eu e eu mesma agora, e aí o bicho pegou. E eu falo com maior orgulho que o meu trabalho me proporcionou sustentar minha casa, a gente não passou nenhum tipo de aperto, eu pude ajudar pessoas durante a pandemia, eu doei cesta básica, eu paguei contas, então foi fruto de todo esse esforço que eu fiz, né? E é muito legal você dividir essas duas dificuldades, porque são duas dificuldades que podem ter muita identificação, né, do público, mas ao mesmo tempo foram dificuldades que você fez do limão uma limonada. Sim. Então foram dificuldades que você encarou de frente e falou, beleza, eu tô entendendo que tá acontecendo uma pandemia e tem pessoas precisando de mim. Como que eu posso fazer para monetizar mais o meu trabalho, para ter outras formas de divulgação, para trazer mais pessoas aqui para Criativa Logos, né? E a mesma coisa é a questão da faculdade, né? Que hoje em dia, a gente conversou disso na sua sessão, mas essa questão da faculdade, eu venho, né, quando eu fazia colégios e tudo mais, que era muito voltado para tem que passar numa faculdade, né, cursinho, essas coisas assim, mas era o estilo do colégio que praticamente vendia como aproveitando as pessoas no vestibular, né, mas hoje eu tenho uma visão completamente diferente disso, da faculdade. Eu sou advogada, fiz 5 anos de faculdade, 2 anos de especialização em Direito Digital. Porém, o coaching, que é a minha atividade principal hoje, mentora de mulheres, é uma atividade que eu tive que fazer cursos, que não é uma faculdade, são cursos capacitatórios que são de final de semana, de mês, de semana e tudo mais, mas é diferente do que uma faculdade. Sim. E eu vi que em 6 meses como coach, eu me joguei tanto no conhecimento desse universo, né, de desenvolvimento humano, que eu fiz mais do que eu fiz em 7 anos de faculdade, de especialização. Sim. De tanto que eu queria absorver aquele conhecimento. E a gente vem de uma geração, né, se você for parar pra pensar, a geração dos nossos pais, eles tinham algo mais relacionado com faculdade, porque na época deles, ter faculdade significava exatamente ter as melhores ofertas de emprego, né? Só que a gente é uma geração que não veio disso. Hoje, as ofertas de emprego, óbvio, estão praticamente no mesmo patamar, então um médico tem a possibilidade de ganhar o mesmo salário de um cara que trabalha com social media, por exemplo, e não tem uma formação acadêmica. Sim. Então, eu acho que a cobrança de faculdade a gente carrega pela nossa geração, mas isso vem sendo bastante quebrado, não vem sendo tanto cobrado como era antigamente. De fato não, e assim... hoje a gente fala muito sobre o resultado do seu trabalho, né? Às vezes a gente vai num psicólogo ou num advogado mesmo, a gente não olha o diploma que tá ali na parede, a gente nem sabe se de fato qual faculdade fez ou se fez, né? Na verdade, já que te acredito que fez, né? A OAB precisa, né? No meu caso, de OAB, só tem que ter diploma. Mas assim, você entendeu, né? Muitas vezes a gente tem essa questão do estigma da faculdade, quando na prática é o resultado que você entrega para o seu cliente, né, Fabi? Não interfere em nada no resultado que eu entrego. Pelo contrário, né? Eu vejo hoje que o meu trabalho,
eu mesmo sem formação acadêmica, o meu trabalho ele consegue ser muitas vezes melhor do que pessoas que têm uma formação. Sim. Porque às vezes a pessoa acredita que só a faculdade ela vai entregar todo o conhecimento que ela precisa. E não, a faculdade não te ensina a aprender, a faculdade não te ensina que você vai sair dali e você pode abrir o seu próprio negócio. Isso. E você pode ensinar o que você sabe para outras pessoas. Sim. Então você sai praticamente de uma faculdade de design gráfico, você sai dali imaginando que vai trabalhar numa agência e você se frustra. Começa daí, porque ninguém sai dali já entrando numa agência. Mas a faculdade não te prepara para trabalhar para você, não te ensina vendas, não te ensina marketing, não te ensina posicionamento enquanto uma marca pessoal. E tudo você vai aprendendo só depois, né? São habilidades que uma empreendedora precisa desenvolver e Sim. que muitas vezes ela vai ter que buscar conhecimento para isso, ou mentorias, ou curso online, ou de fato na internet, como você fez. Sim. Eu acho muito legal você falar isso, porque eu falo muito sobre sempre mantenha-se em constante atualização. Se você hoje não tem condição de investir em cursos ou mentorias, investe em tempo no YouTube. Né, investe em livros online, que tem um monte, né, em PDF. Sim. Por aí. Inclusive, eu falo o quê? Se você baixar um PDF lá e não comprar aquele livro, depois, quando você puder monetizar esse conhecimento, você vai lá e paga o livro, compra o livro real pelos direitos do autor. Mas enquanto isso, dá seus pulos, entendeu? Faça com as condições que você tem, né, Fabi? Exatamente, exatamente. E eu tô sabendo que a Criativa tá passando por algumas mudanças, eu tô sabendo em primeira mão, não é mesmo? Spoiler. Você pode contar um pouquinho? Posso. Esse ano me veio uma vontade muito grande de transformar a Criativa numa agência, né? Eu percebi que eu tinha muito conhecimento acumulado e guardado pra mim. Então, eu quero entrar mais nessa área de branding digital e talvez trabalhar principalmente com mulheres, né? Porque a maioria das empreendedoras que eu conheço são mães, são mulheres que estão sozinhas, né? Nessa batalha. Então, acho que eu tenho muito conhecimento para colaborar com essas pessoas. Eu vou ter que provavelmente mudar o nome da empresa, né? Então, estou estudando novos nomes, porque o meu nome hoje não é possível de registro, eu já fiz esse estudo. Acho que a segunda novidade seria esses treinamentos, né? Umas consultorias, cursos voltados para a área de branding digital. É muito bacana essa parte do empreendedorismo digital, que é esse universo, né, de produção de conteúdo na internet. Sim. E de vendas de cursos online, né? Eu sempre falo para as minhas clientes de que maneira que elas podem, questiono, né? De que maneira você pode vender o seu conhecimento na internet, de que maneira você pode ensinar outras pessoas, fazer a diferença com o seu conhecimento ou dar uma capacitação nova para a pessoa com o seu conhecimento. E eu acho muito bacana você estar indo para esse universo, porque de fato é um universo que traz liberdade financeira, sim, geográfica, e que pode ser realmente uma ferramenta de transformação para muitas pessoas, né, que tiverem, sim, acesso ao seu conhecimento. Bom, quando a gente fala nessa questão de curso online, empreendedorismo digital, eu gosto muito aqui no podcast de trazer algumas dicas para mulheres empreendedoras, né? Sim. Eu acho que além das habilidades comportamentais e da parte da mentalidade, que eu imagino que você tenha tido muita resiliência em muitos momentos aí que você contou que você passou, você também foi atrás de desenvolver habilidades técnicas, sim, né? Estudou marketing digital, estudou a parte de vendas, de branding, né? Arquétipos, gente, vocês têm que ver um vídeo que essa mulher fez no TikTok, que viralizou, da Jade Picon entrando no Big Brother, que ela era loira, né? Ela tava loira e ela pintou o cabelo de escuro. E aí, gente, ela fez um vídeo maravilhoso explicando a estratégia de marketing por trás da mudança de cabelo. Inclusive, eu mudei de cabelo, né, gente? Vocês lembram que a Gisela era cabeluda, mega hair, gigante e tudo mais? Então, quero que a Fabi agora, no ao vivo, faça uma leitura do meu corte de cabelo. O que tem por trás desse corte de cabelo? Dá pra falar de arquétipos nisso também? Dá, então com vamos certeza. Lá. Esse tipo de corte, ele entra no arquétipo da rainha. A gente chama de arquétipo a governante ou Pera, a dá um close aqui em mim, por favor. Arquétipo da governante ou da rainha, tá, amores? Sorry. Esse é um arquétipo que ele transpira poder.
né? Então esse corte de cabelo, ele já conversa muito com esse tipo de arquétipo, que é uma mulher que tem muita imposição, ela impõe liderança, é uma líder nata, pronta pra puxar o bonde onde ela for passar. Pronta pra ganhar milhões? Pronta pra ganhar milhões. Só falta os milhões agora, né? Mas tudo bem, continua, desculpa. Não, mas esse arquétipo, ele é exatamente isso, até para atrair, né? Então, se você quer atrair pessoas que possam pagar um valor mais alto pelo seu produto, pelo seu trabalho, eu super indico esse tipo de arquétipo. Então, é uma conversa, vamos dizer que mais no subconsciente. Então, inconscientemente, a pessoa que vai estar olhando essa sua aparência, essa sua imposição, ela vai estar entendendo o valor mais alto que o seu produto tem. Então, consequentemente, ela sabe que o investimento é um pouco mais alto. Nossa, vocês viram, né, gente? Então, a partir de agora, tá o dobro a minha mentoria, tá? Então, hoje é um marco na história de Gisela Campos. Então, o valor que vocês conheciam até então, quem fechou, fechou. A partir de agora é o dobro. E eu tô sem agenda, já. Já então fechou. É o seguinte, entra na minha lista de espera, coloque seu nome aqui embaixo e quem sabe. Brincadeira, gente. Brincadeira. Mas é muito legal essa leitura que você fez. E é legal que eu vi do vídeo da Jade Picon também. Sim. Porque, assim, as pessoas estavam na expectativa, né, de ver. Na verdade, quando eu vi seu vídeo, eu nem sabia que ela ia pintar o cabelo. Então foi legal porque você antecipou algo. Sim, o timing do vídeo foi maravilhoso. Foi perfeito. E falando em TikTok um pouco, Fabi, você achou que foi uma ferramenta bem interessante pro seu trabalho? Muito, 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 muito. Eu fiz os testes, né? Eu ainda estou fazendo esses testes de pegar o mesmo conteúdo e jogar ele no TikTok e jogar no Instagram. Principalmente para testar o alcance das duas ferramentas, né? Eu percebi que o TikTok ele tem um alcance muito maior e 100% orgânico, né? No Instagram, você compra um pouco mais de espaço de visualização usando o tráfego pago. Eu tô fazendo sem tráfego nas duas ferramentas aí, nas duas redes sociais, para testar esse alcance. O vídeo da Jade no TikTok, ele passou de 6 milhões de visualizações. E eu tô com quase 1 milhão de curtidas no vídeo. No Instagram, ele teve um alcance muito grande também. Eu não sei se tá com 20 mil ou 30 mil visualizações, mas eu recebi um retorno muito grande de pessoas interessadas no meu trabalho, das duas redes sociais, né? Eu achei o TikTok um divisor de águas na criação de conteúdo, porque são públicos diferentes, que estão consumindo conteúdos de uma forma diferente. Quem tá no TikTok, eu acredito que esteja ali numa hora de almoço, quer consumir alguma coisa rápida e engraçada e útil. Quem tá no Instagram, ela tem até um pouquinho mais de tempo. E por ser muito voltado para empresas, ela tá ali consumindo muitos produtos, né? Mas também quer consumir algo rápido e útil. Então, na hora de criar conteúdo, é pensar para onde você vai estar criando, primeiramente, né? Se é TikTok, se é Instagram, o formato. E pensar assim, o que essa pessoa quer consumir nesse momento? O que eu estou entregando é rápido? É útil? Então, beleza, eu vou fazer. E você acredita nessa estratégia omnichannel da gente estar em multiplataformas? Você acha que é importante e fundamental nos dias de hoje? Sim, importantíssimo. Eu acredito que todo mundo tenha um conteúdo que dê para passar de uma forma rápida, mas dá para também desenvolver super além, né? Então, eu sempre falo, o YouTube é perfeito para isso. Então, vídeos acima de 1 minuto, joga pro YouTube, porque eu tenho certeza que o YouTube, a pessoa que acessa o YouTube, ela já sabe que vai ali para estudar algo. Então, ela sabe que ela vai gastar mais tempo, ela sabe que ela vai ficar mais de 5 minutos ali. Então, se você tem um conteúdo que dê para desenvolver mais o assunto, que seja interessante e que vai ficar maior de 1 minuto, YouTube. Eu acho super válido. É interessante que a gente consegue conversar, assim, a gente consegue mostrar nosso trabalho de maneiras diferentes para atingir públicos diferentes e sempre entendendo o que a plataforma, qual é o tipo de consumidor de cada plataforma, né, Fabi? E falando um pouco sobre isso, falando um pouco de marketing digital, qual foi um aprendizado que fez, assim, muita diferença nas suas jornadas? Eu acho que conhecer o público, o público que eu estou vendendo, mas principalmente o público para quem eu quero vender, o público que eu quero atrair. Isso foi essencial na hora de criar o meu marketing, na hora de gerar tráfego pago, por exemplo. Então, saber para quem quer vender foi essencial e foi um divisor de águas para mim. E eu acredito também que a parte de correr atrás de muito conhecimento. De estudar, né, de entender como que funciona o botão impulsionar do Instagram, por exemplo, que não é de qualquer jeito, precisa ter uma estratégia para usar. Então, foram 2 coisas que me fizeram abrir
a mente e a produção de conteúdo em si. Quando eu entendi o que eu posso produzir de conteúdo, aprendi a estruturar esse conteúdo, eu tô indo embora e levando gente comigo. E você faz um estudo de persona no seu conteúdo? Eu tenho definido para a criativa, eu tenho 3 personas definidas, então sempre quando eu vou postar alguma coisa eu penso qual dessas personas que vai consumir esse conteúdo. As minhas clientes de identidade visual, elas recebem esse estudo de persona também. Então, as minhas clientes de identidade visual, a gente define público-alvo, persona, nós definimos o arquétipo da marca, e dentro disso eu trabalho o público que essa pessoa vai estar atraindo, né? Então, baseado em conexão, em gerar conexão entre marca e a audiência dessa minha cliente. E para quem tá assistindo a gente, né, explica um pouco o que é esse estudo de persona, o que é uma persona, essas 3 personas que você tem, o que seria isso, né, para quem nunca ouviu falar? Primeiro precisa entender que existe o público-alvo, né, que é para quem você está vendendo atualmente, né, e a gente define ele como, meu público-alvo são mulheres de 20 a 40 anos, isso é um público-alvo. Existe o cliente ideal, que aí já é um outro trabalho também, que vai voltando ali para o lado da persona, né? A persona nada mais é que um cliente fictício que você cria. Você vai dar nome, você vai estudar os gostos, os objetivos dessa pessoa, justamente para criar uma imagem mais humana dessa pessoa na sua cabeça, para saber direcionar os seus conteúdos e o seu tráfego pago. Então, a persona, ela, por exemplo, minha persona gosta de viajar, minha persona gosta de tal estilo de música, ela gosta de pop, por exemplo. Então, você vai refinando ali, né, pelos gostos dessa persona. Tem 4 perguntas bem importantes para definir a persona, que eu acho que dá para todo mundo fazer, que é colocar um nome nessa persona. Então, coloca aí Laís, por exemplo, definir a idade. Então, se o seu público-alvo são mulheres de 20 a 40, eu sugiro fazer 3 personas dessa forma. Uma persona de 20, uma persona de 30 e uma persona de 40. Porque a persona de 20, ela não tem os mesmos gostos da persona de 30 e nem da de 40. Então, eu defino 3 justamente para trabalhar com 3 públicos. Então, nome, idade, quais redes sociais essa persona mais acessa, para você também entender sobre a produção de conteúdo. E o quarto seria os interesses que ela tem. Então, se ela se interessa por maquiagem, por viagens, por balada, você fazendo isso, criando 3 personagens diferentes, você vai ver como muda a produção de conteúdo. E é muito legal você dividir esse conhecimento, porque muitas vezes em sessão de coaching e mentoria, eu faço essa pergunta no briefing que eu envio antes, né? Para cliente responder. E muitas vezes elas têm a dúvida, então eu explico o que é, a importância, mas às vezes falta clareza, né? Eu acho que é algo que, ao ser aplicado, a gente vai construindo melhor o que é a persona de fato. O que minha persona tá precisando hoje? Você disse que tem 3, né? Eu tenho uma que chama Gertrudes. Pensa, o que a Gertrudes tá precisando hoje? Ela tá precisando de um conteúdo para entreter, ela não tá querendo textão hoje. E aí eu vou lá e produzo um conteúdo. Isso. E é interessante isso, porque a gente vai ficando íntima da nossa persona. Exatamente. Né? A persona e os arquétipos, eles são justamente para isso, para humanizar mais ainda a marca. Então, tanto para marca pessoal, quanto para marca corporativas, né? A gente fala que humanizar a marca é trazer uma conexão maior e melhor. É vender bem, é vender melhor, né? Não é vender mais, é vender bem, né? Então, a persona, ela te aproxima mais do seu público. E isso, onde eu falo que é da questão do universo de marca, é isso que cria um universo em certas marcas. É essa aproximação, essa conexão. É criar um clubinho, como eu falo. Que aí as pessoas, elas querem consumir mais ali. Então, pode ver que grandes marcas, elas utilizam hoje influenciadores ou os bonecos digitais, né? Como a Magalu, por exemplo. Que é justamente buscando essa humanização. Sim, e é muito importante a gente falar sobre isso, porque a gente vem hoje de uma
uma internet, do Instagram, do TikTok, do YouTube, que de fato essa conexão, né, com o público, esse marketing humanizado, faz com que a gente tome a decisão de compra muitas vezes de forma inconsciente, porque a compra Sim. muitas vezes é inconsciente, e essa conexão, ela muitas vezes tem que ser genuína mesmo de quem produz, Sim. né? Então tem toda uma engenharia por trás, a pessoa não faz, que está consumindo o nosso conteúdo, ela não faz nem ideia do estudo que tem por trás, do estudo de persona, do universo de marcas, como você tá falando. Eu lembro, a primeira vez que eu mostrei pro meu namorado a Gertrudes, né? Que eu mostrei assim, tudo que tá. É Gertrudes o nome dela, gente. É muito engraçado, eu sei, mas eu gosto, entendeu? E aí eu mostrei a Gertrudes pra ele, e aí ele falou: caramba! Tipo, é um universo, assim, é a descrição, assim, de tudo, sabe? Até da dúvida do filho, se ela vai ter filho ou se ela não vai, porque ela já acha que tá muito velha pra ter filho, mas é o sonho da vida dela, só que ela tá empreendendo, e se ela tiver um filho agora, pode ser que ela não consiga se dedicar a esse filho. Então, tudo isso é o quê? É conhecer as dores da persona. Exatamente. Sonhos da persona, os anseios da persona, para daí você conversar com ela de uma forma mais específica e direta, para assim ela ir aumentando aquele nível de consciência, né, dentro do teu conteúdo, para em algum momento ela tomar a decisão de comprar de você. Sim, né? O seu conteúdo, ele precisa ajudar exatamente nessa dor, né? Uhum. Se o produto que você vende, ele não ajuda a sua audiência em alguma coisa, ela não sana nenhuma dor, você tá vendendo algo que não tá legal, precisa realinhar o produto que você vende. Uhum. Então, o produto, ele é baseado em cima disso, de sanar dores, Uhum. né? Então, por exemplo, quem trabalha com loja de roupas plus size, por exemplo, tá trabalhando em cima de uma dor, que é mulheres que vestem um número maior que não conseguem encontrar peças, né, em qualquer loja. Então, esse tipo é um exemplo, assim, bem rápido do que é trabalhar em cima de uma dor, mas existem vários outros. Sim, e é muito legal a gente poder abordar sobre isso, porque assim, além dessa questão do estudo de persona, de sanador, da gente produzir um conteúdo que eleve o nível de consciência dessa persona, existem múltiplos formatos de conteúdo. Sim. Então, assim, a engenharia por trás de uma produção de conteúdo na internet é muito grande, gente. Valoriza o produtor de conteúdo. Valoriza o podcast Mulheres Protagonistas. Curte o podcast, se inscreve no canal, ativa o sininho, entendeu? Tem muita engenharia por trás. É real isso que eu tô falando. E assim, essa engenharia no Instagram, por exemplo, nossa, tem conteúdo para entreter, tem conteúdo para engajar, tem conteúdo para informar, para gerar autoridade, para vender, né? Então, assim, quando você se planeja para os seus conteúdos, eu tô sabendo já, porque eu já sei, né? A gente já tem aqui o nosso conhecimento prévio, que você tem até etiquetas de conteúdo, do estilo de conteúdo, né? Esse é para entreter. Quais são as etiquetas, assim, que você usa? Hoje eu organizo tudo no Trello, né? A minha produção de conteúdo eu organizo no Notion. E a parte para onde eu vou definir quando que esse conteúdo vai ser postado, eu organizo no Trello. E aí no Trello eu utilizo as etiquetas, então, de conexão, né? Então esse conteúdo aqui é para criar conexão, esse conteúdo é para gerar autoridade, né? Mostrar o meu conhecimento. Tem o conteúdo para entreter. Tem o conteúdo para informar, né? Que as pessoas confundem entreter e informar, mas são coisas diferentes. E tem o conteúdo que é para ser viral. Então, eu tenho algumas produções de conteúdo que eu criei aquilo exatamente para viralizar. Então, cada um desses tipos de conteúdos, eles têm uma estrutura diferente, o assunto, nem todo post para vídeo eu gero, por exemplo, autoridade, né? Então, é saber o tipo de conteúdo que vai criar e, de acordo com esse tipo de conteúdo, qual sentimento você quer despertar naquele cliente. E assim, hoje em dia, a produção de conteúdo, ela tem toda essa engenharia por trás. E existe também aquela questão da entrega, né, do Instagram, a questão de algoritmo. Sim. Muitas empreendedoras em sessão reclamam dessa questão para mim. E eu queria que você falasse um pouco para uma empreendedora que está assistindo a gente agora e que está um pouco desanimada com os resultados nas mídias sociais. O que você falaria para ela hoje, sabendo desse formato que é a entrega, sabendo o quanto você fez diferença lá no TikTok com seus vídeos virais? Conta para mim, assim, o que você colocaria assim como algo para realmente motivar, inspirar e até uma dica técnica mesmo para elas. Olha, eu falo por experiência própria. É hora de parar e analisar o que está fazendo de errado. Então, eu estou postando muitas fotos
E eu nem tô pensando em o que de fato esse conteúdo tá entregando, né? Eu tô postando só foto de produto, meu feed não tem vídeo. Eu não estou aparecendo nos Reels. Então, são pontos que você precisa anotar e ver o que dá para melhorar, né? Se eu pudesse dar uma dica, seria essa. Você vende roupas? Faz um vídeo mostrando aquele produto sendo usado. Então, um vestido que tem uma amarração diferente, um tecido diferente que você trouxe, você fala sobre aquele tecido, combinação de cores, né? Se você vende lingerie, fala sobre, por exemplo, o tipo de corpo que ficaria legal com tal lingerie, fala sobre a renda, fala sobre as cores que tem, os tipos de tecido que tem da lingerie também. Então, assim, sempre não posta só por postar, não posta só porque, tem que aparecer, né? Tem gente que posta 10 fotos por dia porque acha que aquilo mantém uma audiência, e não mantém. E, na verdade, o Instagram te derruba. O segredo do Instagram hoje você tá disputando espaço com família e amigos daquele cliente. A preferência de conteúdo do Instagram hoje entregar são fotos dos amigos e famílias, né? Então, a sua empresa disputa esse espaço. Então, o seu conteúdo precisa ser pensado para disputar esse espaço. Postar 10 fotos de produto num dia só não vale a pena, né? Você precisa ter constância. O que é constância? Um post por dia já é constância, mas é um post bem pensado. Sim. A mesma coisa lá nos stories. Então, não abrir enquete por achar que aquilo vai dar engajamento. É abrir com consciência, abrir com inteligência. Fazer tudo de uma forma... tudo bem amarrado, tudo bem alinhado. Então, essa parte de produção de conteúdo é isso, é ser intencional o tempo todo. Isso é muito legal de você falar, porque eu até fiz isso esse final de semana, quando eu fui cortar o cabelo. Você chegou a ver alguma coisa ou não? Eu vi o vídeo. Então, eu fiz uns stories falando, eu vou mudar o cabelo, o que vocês acham que é? E comecei a postar cabelos antigos que eu já tive. Então, eu já tive cabelo loiro, eu já tive cabelo longo, já tive cabelo de todos os tipos. Sim. E aí, eu fui colocando essas fotos, tipo, é loira, daí eu postava uma foto loira. Morena iluminada, daí eu colocava morena iluminada. Comprido assim, assado. E eu fui pondo, porque eu já tive todos esses cabelos. Esse aqui eu nunca tive, mas todos os outros já. E aí, os meus views, sem brincadeira, eu acho que subiu 100 vezes. Isso de é muito tanto bom. que as pessoas queriam, tipo assim, ver as transformações e outro ver qual era a transformação. Eles querem participar. Isso. Eles querem participar então, da as sua enquetes foram, assim, muito mais engajadas do que normal. Quando eu postei o vídeo, eu joguei no Reels e eu coloquei uma figurinha bem grande, assim, pra não dar pra ver o que tava no Reels, o cabelo, né? E falei, vai lá no feed ver. Né? Então as pessoas, tipo, foram no Reels ver, aí quem viu no Reels deve ter pensado, nossa, como que ela tá no dia a dia, deixa eu ver os stories. Sim. Então essa conexão também é muito legal, né, Fabi? Exatamente, é amarrar os conteúdos, Isso. É aquilo que a gente tava falando, né, na nossa sessão de coaching, que é criar um storytelling, né? Isso, então, amo. tanto pro feed quanto pras stories. Eu ainda não tô conseguindo aplicar por falta de tempo, mas eu criei roteiros pros meus stories. Sim. Então, no meu Trello eu tenho um roteiro de story e o meu feed. Né? Então, tudo isso eu organizo, porque todo dia é uma historinha diferente. E é muito legal isso de você falar, porque muitas vezes a gente tem que ter esse roteiro mesmo. Tanto que eu lembro que os stories, eu fui estratégica. Eu falei assim, eu vou no cabeleireiro, eu tenho que fazer o vídeo do antes e o depois pra fazer o Reels. Eu vou fazer a enquete um dia antes, eu vou gerar toda essa antecipação e essa curiosidade por um dia. Eu só vou falar no outro dia, vou mostrar como é que tá o cabelo. No dia seguinte do que eu fiz. E aí eu lembro certinho, cheguei no cabeleireiro, ele molhou o cabelo. Eu falei, não acredito. Eu esqueci de fazer o vídeo cabelo seco, comprido. Eu não acredito, não acredito. Eu falei, vou fazer com as condições que eu tenho, né? Eu vou fazer com ele molhado. E fiz com ele molhado e deu tudo certo, entendeu? Tá tudo ok. Mas assim, eu fui estratégica. E eu lembro até que eu compartilhei com meu namorado. Eu falei assim, amor, eu vou fazer um storytelling nos stories. E ele já tá por dentro dos termos do marketing digital, né? Daí ele, você não ia fazer os storytelling no seu Instagram? Eu falei, você já não viu meus stories? Olha lá, todos os meus cabelos da vida, já postei tudo. Porque é uma estratégia. Sim. E eu sabia que era algo que podia gerar curiosidade. Sim. E eu aproveitei. Eu sempre brinco que o maior e melhor gatilho que tem para marketing é curiosidade. O brasileiro, ele é fofoqueiro, né? Adorei. Então, o melhor gatilho que se tem é ativar a curiosidade. Porque as pessoas, elas querem saber o que tá acontecendo, elas querem saber o que vai acontecer. Então, esse é um dos melhores gatilhos que você pode ativar no marketing, curiosidade. E você tava falando, né, da nossa sessão de coaching. Aqui no podcast
podcast a gente tem um momento que eu faço algumas perguntas de coaching. Até mesmo porque, Fabi, eu venho, assim como você falou desse lance da faculdade, que já foi uma questão pra você, o coaching, pra mim, ele veio com o despertar de uma profissão que eu me encontrei, Sim. sabe? E só que ao mesmo tempo eu também enfrentei muito preconceito por ser uma profissão que não tem uma faculdade, que é uma profissão mais rápida. Dependendo do curso que você faz, em dois dias você vira coach. Então, eu venho de um sentimento de querer mostrar para as pessoas o que é o coaching levado a sério, sabe? Você fez a sessão, até pode fazer um merchan aqui agora, já pode fazer, vai. Eu adorei, gente. Se eu pudesse dar essa dica, seria isso. Fazer uma sessão de coaching para autoconhecimento. Eu acho que o que me abriu muitas portas, o que me virou muitas chaves foi o autoconhecimento. Acho que mergulhar, como eu falei pra você, mergulhar na minha história me fez perceber quem eu quero ser, né, lá na frente e quem eu sou, principalmente. Por muitos anos eu me escondi dentro de uma pessoa que não era eu. Por 13, 14 anos, eu alisei o meu cabelo por causa de outras pessoas. Então, quando eu assumi o meu cabelo crespo, foi quando eu falei, chega de ser quem os outros querem que eu seja, eu quero ser eu. Sim. Então, o autoconhecimento foi a principal chave pra virar tudo pra mim. Sim. E é interessante você falar isso, porque o autoconhecimento no coaching é o básico, assim, a base do coaching é você se conhecer, para a partir disso você se planejar, para a partir disso você saber o que você quer, para a partir disso você ter metas e ações condizentes com aquilo que você quer realizar. E você consegue compartilhar para mim, dentro da nossa sessão de coaching aqui, qual que é o seu maior sonho? Ai, eu acho que o meu maior sonho hoje é modificar a minha vida, né? Triplicar o meu faturamento. Ai, maravilhosa, adorei. Não, e detalhe que já teve uma mudança de valores aí, Já, né? eu, em 2019, quando eu trabalhava no estúdio, eu tinha um salário de R$800, né? Eu saí de R$800 para um faturamento de 10 mil em um mês, assim. Então, em menos de 6 meses, eu já tinha um faturamento de 80 mil. Eu sempre falo, eu não sei se as pessoas que estão me ouvindo, se esse faturamento é muito, mas pra mim, de onde eu venho, de uma pessoa que juntou latinha pra ir numa lan house, é muita coisa, 10 mil reais no mês, né? Então, acho que esse foi o principal ponto onde eu percebi assim, eu posso mais, né? Então, hoje eu quero triplicar o meu faturamento e dar, né, a casa própria pros meus pais, dar um sossego pra eles, assim. Acho que esse é o meu maior sonho. Eu acho muito interessante você compartilhar a sua história, porque assim, às vezes as pessoas estão assistindo a gente e elas pensam assim, a trajetória dessa pessoa foi linear, ou essa pessoa veio de uma família com condições, ideais e tudo mais. E tem toda uma jornada por trás da construção do que você é hoje, do que a sua empresa é hoje, né? Então é muito bom você compartilhar isso, porque gera identificação e ao mesmo tempo inspira. Né? Às vezes uma pessoa que tá assistindo a gente tem o salário que você tinha de R$800, ou até menos que isso, ou tá desempregada, né? E muitas vezes tá lá naquele momento da latinha, né? Só que é um ponto de partida pra ela ter novas realizações, pra ela... Que na verdade, assim, não entra nem na realização a palavra, né? É a sobrevivência. Sim. E aí a gente, eu às vezes falo muito de meta, de objetivo, e um dia uma seguidora minha... recente agora, ela me mandou no direct, e ela falou assim, eu parei de te seguir um tempo, e eu senti falta de te seguir, mas eu parei de te seguir porque parecia uma realidade distante pra mim, porque você falava tanto de meta, de sonho, de objetivo, e pra mim era sobrevivência. Então eu parei de te seguir, mas não era sobre você, era sobre mim. Ela falou. E aí ela voltou e falou, Lívia, se você estiver assistindo, eu tô falando de você. E aí ela voltou e ela falou, voltei, eu adoro te acompanhar e às vezes pra mim, que tô numa realidade muito distante, ver uma pessoa falando sobre sonho, tem um outro olhar, que é o quê? Qual é o sonho de acordo com a minha realidade atual? Né? É dar o passo que você pode dar. Isso. Né? Eu sempre falo de... Muitas vezes as pessoas falam pra você, mas foi sorte. Mas a pessoa que te fala isso, ela não conhece a sua história. Isso. Ela não conhece o caminho que você trilhou até você ter essa sorte. Isso. Né? Então, eu falo, a minha vida, gente, sorte eu tive quando eu passei num casting pra
fazer um trabalho de modelo que até o último dia eu desconfiei que fosse mentira. Adorei. Mas, assim, o resto foi muita luta. Uhum. Eu fui muito atrás. Tive vários momentos que eu pensei em desistir, inclusive, né? Porque, nossa, as condições não estão legais. Ano passado, final do ano passado mesmo, eu passei um perrengue. Por conta de problemas pessoais, que eu falei, bom, chegou o fim da linha, parei. Mas eu sempre tentei usar desses momentos, assim, se você que tá ouvindo tá aí pensando em desistir, tá segurando um choro, chora. Chorar faz bem, chorar alivia, chorar lava a alma. Mas chora, põe tudo pra fora e depois você respira fundo e fala, vou começar de novo. Eu vou pensar o que eu posso fazer. Então, isso é resiliência. É você se reinventar diante de um enorme problema. Então, o desistir, eu entendo como uma mudança de trajeto só. Então, você pode ter desistido de seguir na carreira de maquiadora, mas você vai traçar um caminho aqui que depois vai te levar para o caminho de maquiadora de novo, não tem problema. Não é desistir, é escolher um outro trajeto. Perfeito, Fabi. E essa questão de desistir é uma palavra forte, né? Sim. Mas no coaching a gente fala muito que não existe fracasso, e sim um feedback negativo. Ou seja, uma maneira de fazer algo que não funcionou, ou algo que aconteceu que te fez recalcular a rota, mas é para aprender com aquilo, para a gente seguir mais forte, para a gente seguir em frente, para a gente poder analisar o que aconteceu, de acordo com aquele conhecimento novo que até então você não tinha, senão não teria sido um feedback negativo, Sim. você fazer diferente, né? Eu sei que quando a gente tá na situação é muito mais difícil, né? Não dá pra muito romantizar, mas a verdade a vida é de erros e acertos, né? A gente tá em constante evolução. E eu acho que as metas, eu sei que cada uma tá num ponto de partida, e essa seguidora, ela me despertou pra algo, pra me conversar também, por mais que seja um público, tem vários públicos pra gente conversar, e a minha persona tá bem desenhada de um determinado tipo, mas eu quero conversar com esse público também, entendeu? Que desistiu de, sei lá, sonhar, que esqueceu de sonhar, ou que acha que não é possível sonhar. E acha que não é pra ela. Exatamente. Sabe? Porque aquele é o ponto de partida dela. Que pra talvez ela pensar em outros sonhos. Às vezes o sonho é a sobrevivência, é o pão. Exatamente. Às vezes o sonho é ter o pão todos os dias. Mas hoje é esse sonho, hoje é essa meta, né? E depois pode ser outras metas, a gente pode ir evoluindo. E a vida é sobre isso, né? E eu quero saber de você uma meta pra esse ano. Tirar esse plano da Criativa de Ser Agência, eu quero tirar do papel e quero logo lançar os meus cursos e mentorias. Porque eu entendi que, assim, uma coisa que sempre me incomodava era entregar a identidade visual, mas não entregar um plano para essa pessoa trabalhar a marca dela como um todo. Porque criar um universo de marca não é só ter um logotipo, uma imagem bonita, é criar pontos de contato para criar essa conexão com o cliente. Então, hoje, tudo que eu mais quero é entregar esse pacote completo para os meus clientes. Entregar a sua marca, entregar a imagem da sua empresa, mas te entregar também esses pontos de contato. Como vai ser a sua comunicação, qual é o tom de voz da marca, o tipo de publicação, o estilo de fotografia. Então, algo muito mais completo. Muito legal, assim, e essa clareza do que você quer em termos de meta, quanto mais específica, né, assim, em relação à agência, como que vai ser essa agência, precificação, o curso online, a mesma coisa, na nossa sessão a gente falou de precificação, e teve uma mudança de chave pra Fabi, inclusive, nesse lance da precificação, porque às vezes a gente não enxerga o nosso valor, né, de fato. Sim, e por eu ter passado uma vida inteira sendo muito pobre, essa questão de valor, para mim, sempre foi algo que me travava, né? Hoje eu falo que muitas das coisas que eu vivo, que eu tenho, são merecimentos, né? Hoje eu consigo enxergar merecimento no que eu faço, no que eu entrego, e antes eu me julgava muito, justamente por não ter uma formação acadêmica. Então eu achava que o que eu entregava não poderia ter o mesmo valor de que uma pessoa que tem uma faculdade. Hoje isso mudou totalmente na minha cabeça. Ótimo, ótimo. E assim, e todas essas evidências dos resultados que você entrega para os seus clientes e também de novas pessoas, né, te procurando, faz com que você se empodere cada vez mais. E você tenha esse reconhecimento de quem é a Fabi, do que a Criativa Logos se tornou, do que a Criativa Logos pode se tornar, né? E qual que você colocaria que é o propósito da sua profissão, assim, do que você faz hoje? Eu acredito que seria a parte do
conhecimento abre portas. Então, o conhecimento me abriu portas. O conhecimento me fez sair de um salário de 800 para um faturamento de 10, né? E esse conhecimento, ele é abundante. Ele respinga nas pessoas ao meu redor. Então, o meu conhecimento, ele não fica só para mim, ele passa para as minhas clientes. Então, eu vejo que clientes que fizeram a identidade comigo, elas aplicaram algumas coisas que eu passei, e isso refletiu totalmente na forma de vender, na forma de ter um relacionamento com o cliente. Então, para mim, o conhecimento é a chave de tudo. Parece clichê, mas é realmente isso. Não, e é muito verdade. Eu até falo assim, tem um Media Kit, né? Que você que trabalha com essa parte de universo de marca sabe o que é. Media Kit é uma apresentação, né, do trabalho de uma influenciadora. E eu tenho um Media Kit em que eu falo, quando eu falo sobre mim, não tem como eu falar sobre mim e só falar sobre views, números ou alguma coisa do tipo. Eu apresento a Gisela, quem é a Gisela, e eu acabo falando do meu trabalho como coach também, porque hoje a minha rede social é o meu trabalho também. E aí eu falo que eu incentivo todas as mulheres a investirem em autoconhecimento e conhecimento. Sim. Entende? Que é se conhecer e adquirir conhecimento, porque isso abre muitas portas. Portas internas e portas externas. E fala pra mim, qual é a marca que você quer deixar com o seu trabalho? Ai, nossa, essa pergunta foi a que eu mais fiquei pensando. Mas eu acredito que isso, de que você não precisa mudar o mundo. Eu tinha esse peso, inclusive, comigo, de mudar o mundo. Mas você muda o seu. E, consequentemente, ao seu redor. Então, acho que a criativa é isso. É tornar a sua empresa a fonte modificadora do seu mundo. E do mundo ao seu redor. Perfeito. É ser agente de transformação ao seu redor, que é onde tudo começa, né? E isso vai respingando em mais e mais pessoas, né? E assim, infelizmente, estamos chegando ao fim do nosso episódio, mas assim, eu queria muito, você tem muito conhecimento, Fabi, e é muito interessante você contar a sua história, porque isso inspira, isso motiva. Quando você falou da Lan House, nossa, até eu aqui que tô né, no podcast apresentando, mexeu comigo, sabe? Mexeu mesmo, porque pra mim era uma coisa que meu pai me proporcionava, né, querendo ou não. Então, assim, mexeu porque eu falei, caramba, era a Lan House. Tipo, é uma coisa que ela batalhou pra poder ir, sabe? E isso inspira muito, inspira muito. Qual é uma lição, um aprendizado, algo que você deixaria, assim, de mensagem pra uma empreendedora que tá assistindo a gente? Eu acredito que seja abrace o seu fracasso. Quando eu abracei os meus fracassos, eu entendi a minha construção, eu entendi onde que eu precisava melhorar, eu entendi que assim, eu não sou feita de perfeições, eu sou imperfeita. E os meus fracassos me possibilitaram estar aqui hoje, a construir a criativa. Então, eu fali, eu abri o meu próprio negócio sem nada de planejamento, eu fali. Se não fosse esse fracasso, eu não tinha me planejado melhor para estar com a criativa hoje. Perfeito. Então, abrace o seu fracasso. Nossa, e assim, é uma frase, Fabi, que pode inspirar muito mesmo, porque muitas pessoas veem, como a gente falou no meio do podcast sobre fracasso e feedback, muitas pessoas, quando tá na situação, vê isso como fim da linha. Sim. Então é um aprendizado muito legal de você compartilhar, que você também passou por isso. Sim. Né? E isso inspira mesmo, e eu acho que histórias como a sua, elas devem ser realmente compartilhadas, né? Eu agradeço muito por você ter vindo hoje, por você compartilhar tanto conhecimento, com tanta leveza, sabe? Aprofunda com leveza, isso é gostoso, dá vontade de te escutar mais. Espero te atender mais vezes como coach, porque foi muito bom te atender. Eu gostei também bastante. Nossa, tipo, um prazer mesmo te atender e fazer parte aí de construção ainda, de mais sucessos pra você. Obrigada pela participação. Obrigada a você, eu adorei, assim, desde quando você fez o convite, eu fiquei ansiosa, falei, ai meu Deus, eu vou participar de um podcast. Que legal. E eu, assim, eu já gostei muito da proposta do podcast, então eu acho que foi o que me deixou mais animada ainda pra estar aqui, eu adorei. É que tem um propósito por trás, né? Isso que é legal, e dá pra ver isso, dá pra ver o quanto é genuíno. Sim. A vontade do podcast ser instrumento mesmo pra ajudar outras mulheres. E eu espero que tenha sido instrumento pra você. Eu espero que você tenha gostado, que você tenha aprendido com a gente. E se você gostou desse podcast, deixa aqui um comentário. Eu quero saber qual foi o aprendizado que você teve, algo que você realmente gostou de ouvir, algo que mudou a sua visão sobre empreendedorismo, o que você realmente sentiu aqui. Quero que você conte qual foi o maior aprendizado que você teve aqui. E se inscreve no canal, ativa o sininho, fica comigo que semana que vem tem mais um episódio de Mulheres Protagonistas.